Confira a suposta carta psicografada de Eduardo Campos, candidato à presidência da República. É com profundo pesar e preocupação, embora a esperança que ainda acalenta-me, de certa forma, pela nova visão que adquiri neste plano de vida, que venho hoje expressar a indignação que abate a nós todos que passamos pela experiência de humanidade na área política da nação brasileira. Não quero deixar para o final desta mensagem enviar o meu coração inteiro de amor e saudade à minha digna família, tão valorosa e nobre, que eu mesmo me comovi diante de suas provas de fortaleza espiritual. Desde os primeiros momentos da minha passagem, após o choque havido pelo que lhes era inesperado e, sem dúvida, terrível para tão responsável companheira e dedicada mãe e esposa, e tão sensíveis e puros filhos, que tive a honra de conceber como pai. A esses mais caros seres que tive no planeta e que podem chegar a ler essa mensagem, deixo o meu peito de gratidão por toda a felicidade que, afortunadamente, tive na convivência com vocês. Como prêmio, sem merecer, talvez, de Deus, este ser incógnito de quem cada vez mais me aproximo, diante de tudo o que venho sabendo aqui. Nessa outra vida, da qual eu não tinha certeza de que existia e dela ainda viesse a falar com meus conterrâneos de pátria, nessa minha mais recente encarnação. Pelo oportuno alvitre de estar aqui, enfim, comunicando-me através da mensageira que, antes mesmo que houvesse se concretizado o meu assassinato, já me ouvia em entrevista na mídia na noite anterior, o que, perplexa, soube pelos seus instrutores que este que todos conhecem por Eduardo Campos viria a desencarnar. Agradeço, emocionado, a sua disponibilidade solidária de hoje. Não sabia ela, porém, que tal desenlace de meu espírito do corpo diria-se na manhã seguinte, sendo que, pela imediata sintonia com meu espírito, dada a surpresa de ver acontecer o que soube na noite anterior. Logo ao verificar o noticiário, estabeleceu-se um elo de participação espiritual, decisiva com que somente hoje, após tantas vezes que lhe havia pedido, para que redigisse minha voz lhe falando, concretiza-se. Soube tudo quanto ocorreu nos bastidores de minha morte urdida, fato que não poderei detalhar nessa mensagem, a pedido dos espíritos que aqui me trouxeram, por várias vezes, e da própria médium, que não deseja estar envolvida com denúncia espiritual. Passei largo tempo me corroendo de inconformação, de contrariedade mórbida, de uma raiva atroz, pois que não compreendia o porquê de tal inescrupulosa indigência moral do falso amigo de papos abertos, de nossa área de trabalho em comum, no cenário da política brasileira. Após o impacto inicial, após ter sido rapidamente socorrido por membros de minha família portuguesa antiga e também por Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek e outros estuantes nomes de personalidade de school, além de médicos espirituais. Ainda na época das eleições, pude visitar esta médium e relatar a seus ouvidos uma saga antiga que os orientadores e espirituais haviam me esclarecido sobre o porquê da trágica conspiração para que fosse ceifada a minha possível eleição. Contei-lhe sobre a inveja que era a marca daquele que me tirava a vida, ainda nesse novo tempo em que nos fora permitida a reconciliação. Estupefata, não quis até hoje cogitar de comentar com ninguém o que ela tentou retirar de sua mente, mas que ainda hoje a faz ter repugnância de quem se faz de bom homem no palco do teatro convívio parlamentar, nos antros escuros e fétidos do Congresso Nacional. Não tem provas e nada pode fazer. Ninguém creria nela. Esquece-se do que viu e ouviu de mim, mas eu não, de que passei e senti. Contudo, não é sobre isso o motivo de estar aqui, fazendo colidir uma montanha de indignação que ainda tenho com a placidez e a suavidade dessa alma, forte e aguerrida, que usa sua mão para grafar o que lhe inspiro.
Após ter passado alguns períodos em sessões terapêuticas pós-traumáticas, não do corpo astral que recuperou-se logo, dada a minha condição evolutiva, segundo me informaram espíritos de alto escalão aqui na metrópole do Grande Coração, onde fico a maior parte do tempo, quando psicólogos de grande sabedoria mostravam-me os meandros e causas anteriores das situações de vida das criaturas humanas, para estarem nessa ou naquela condição de vida. Evidenciaram que foi de grande valia para futuros dirigentes da nação brasileira a minha trágica passagem. Foi isso que me fez ir recobrando paulatinamente a paz interior que Dantes nutria nos meios terrestres, pela honestidade de minhas ações em tudo o que me fora dado como competências a serem administradas. Como foi importante saber que existe um labirinto de experiências no mundo carnal, onde as portas só aparecem abertas quando e como convém aos sábios planejados divinos. Apesar de todos os disparates que fazem parte dessa engrenagem evolutiva que permite que se aproveitem as capacidades de maldade dos homens para fazer reciclar-se o que é mais incipiente e mais produtivo para o êxito de ajustes que devem ser feitos em cada alma humana, rumo a uma dita ascensão espiritual de uma coletividade social. Aparentemente contraditório pôde parecer o fato de eu ter compreendido até um determinado ponto, ainda insatisfatório, os porquês de fatos humanos inconcebíveis. Com a maneira como comecei, eu estava missiva, dizendo que vinha com pesar e preocupação dirigir-me aos que dispuseram crer no que aqui está a acontecer, sobre o abatimento que nos causou, políticos brasileiros e internacionais desencanados, juntos aqui no Parlamento Espiritual Planetário, em cidade acima do Planalto Central do Brasil. Primeiramente, abatimento por termos constatado a probitude de espírito, se é que existe esse termo, ou então o crio agora, pois é mais do que pobreza de algozes de um país destinado a florescer em todos os seus rincões, em todos os seus mais subjetivos aspectos. O labirinto divino existe sim, como aprendi, e aqui afirmei que me foi ensinado, mas o livre-arbítrio humano e suas más inclinações fazem-no ser ainda mais complexo e prejudicial à evolução de todos os envolvidos nesse drama nacional. A arbitrariedade de se mancomunar com sordidez em derredores interpretativos traiçoeiros de leis ainda imperfeitas de constituições de nações, especialmente a do Brasil, cheia de embaraços teóricos e medidas que dão livre espaço de tempo para ações retardatárias, obstrutivas de justiça, plena e depois, portanto, ineficazes. Faz-nos aqui das cadeiras legislativas da nossa disposição espirituais, que regerão a sociedade brasileira no terceiro milênio, ainda na nossa pequenez de sentimentos e emoções, que não é mesmo comparável às luzes dos nobres seres que aqui se aglutinam. Quase desejar chutar o pau da barraca e voltar de novo em corpo humano ao cenário político para ajudarmos a esguartejar de vez os inimigos da nação brasileira. Ruminavam seus planos os quase já obituários, dentre vários que estão ou estavam na mira de gladiadores do passado, travestidos de líderes de movimentos sociais, os pérfidos traidores da pátria da nova contemporaneidade. O cheiro de maquiavélico, produto de menos irresponsáveis e comprometidos diante da lei divina, agora é como o de um mar podre, onde morrem os peixes pela inconsequência de seus poluidores voluntários, carrascos que se perpetuam nos poderes para dizimarem populações. A ausência de princípios consistentes que fossem marcas de homens grandiosos que se unissem em prol do surgimento de uma tão promissora nação, de proporções continentais, pujante e magnânima,
na sua fecunda condição de nutrir a prole nacional e até mesmo de povos refugiados. Faz cair por terra, se não for por Deus, a tudo inspirar, consertar em tempo os sonhos dos que amam o Brasil, e entre vossos pares, e aqui, dentre os nossos novos amigos verdadeiros em lares hospitaleiros, de espíritos que continuam a se consagrando ao serviço social pelo planeta e pelos seus povos. Regurgitaram de suas estranhas, de susto e de desgosto, os cidadãos brasileiros. Sim, por pior que isso, haviam vomitado por sobre um povo esperançoso o veneno dos bandidos com suas mentes inconsequentes, que não cogitam sobre o desencadeamento de suas manobras em futuras recuperações ao seu próprio processo evolutivo. Sim, agora falo como quem contemplou o que vem depois da morte. Vivo o além da vida, e estou aqui, crendo ou não crendo, os que, como eu, nada sabiam sobre a vida que continua, e, portanto, que engulam o que tenho a dizer. Os milhares que indignaram-se com a inspirada lembrança de Deus, daquela irmã cheia de luz, ainda verão a sua justiça. Tentam vender a imagem de integridade, os que, em verdade, são cúmplices de legiões de inimigos da terra da Vera Cruz, mas ela se esfalecerá logo mais num profundo abismo que haverão de conhecer os que são vândalos anônimos de baderna maior que as da rua, pois que na surdina atearam fogo nos corações dos cidadãos brasileiros, quebrando as vidraças da transparência de seus mais acalentados desejos em prol do Brasil e de sua gente. Da honradez que não existiu, morrerão os que já são mortos em si mesmos, e encontrarão, além do mármore gelado do fatídico destino dos homens, o frialdade maior em suas consciências, despidas de honestidade. Falo não somente aos que têm conivência com os acontecimentos recentes, mas a todos os que são réus diante de suas próprias almas e diante da sua justiça de Deus. Não passarão nos tribunais da eternidade os que são tribunos da falácia, de boca cheia de vermes perniciosos que habitam seu interior e que contaminam a alma quase ingênua do povo brasileiro. Ingênua porque, a despeito do que pensam conceber sobre os antros da política, nada sabem, ante a lente que hoje tenho ao meu dispor para conhecer o tamanho da inescrupulosidade de meus antigos parceiros de embates políticos. Nada se esconde no Altíssimo, e a falta de fé ou falsa fé, essa que demonstram ao entrarem em igrejas para serem vistos como sérios combatentes em nome do povo, haverá de os surpreender, caros, e não caros verborrágicos senhores, muitos verdadeiros exemplos de probidade e retidão, convivendo com víboras nos corredores pútridos de espaços que deveriam ser labirintos de justiça, complexo, como afirmei ao iniciar essa mensagem, mas de portas morais abertas, por onde a verdade e a sociedade faminta de progresso, de ordem e de paz se proclamasse. No anseio de que tenha conseguido expressar tudo o que me ia na garganta, desde que desengatei-me do meu querido corpo, por meio do qual podia abraçar os amores de minha vida, lanço um olhar de piedade aos meus falsos amigos, traidores que foram a mim e a seu próprio futuro, que de mim possam se lembrar nos umbrais da terra, pois ajudarei a resgatá-los da tenebrosa esfera de dor que os aguarda. Não guardo ódio, mas sim ainda revolta, pois sobre o que se afirma ser karma nos meios espíritas, a mim foi dito que nem sempre o livre-arbítrio para matar faz parte da lei divina. Muitas vezes pode ser evitados ou permitidos, pois encontram-se os crimes como peças de um mosaico de sábias disposições divinas, como ainda estou tentando compreender, como lhes disse antes, participando ainda de sessões não mais terapêuticas, mas de conhecimentos espirituais e universais.
Após certo padrão de consciência, mas equilibrada, voltando ao enfoque de minha vida além de túmulo, fui convidado a ocupar uma cadeira de Parlamento Espiritual Planetário, onde escrevo sobre o projeto para coligações e convênios para a educação de jovens do Brasil, o que já aspirava e fazia aí em outros moldes. O que pretendemos aqui é uma revolução na educação, que saberão com o tempo pelas iniciativas de novos ministros de governos, seja do atual ou de outros, que possam assimilar nossos ensinos durante as madrugadas, juntos em espírito, aqui onde atuamos em favor dos estudantes da nossa grande e abençoada terra do Cruzeiro. Aqui se trabalha, mas de verdade, com fins e metas muito bem estudados e perseguidos. Aí, muitos trabalham para os outros enriquecerem, e na área parlamentar, muitos enriquecem suas vidas de acerto ou de erros, sendo que caberá a cada um acertar suas contas no placar aqui de cima. Tentei atenuar meu discurso através dessas últimas linhas, em respeito ao coração da valente irmã, que se agitou ao sentir minha ainda remanescente revolta com a podridão dos comparsas que atualmente estão em efêmeras cadeiras de glórias fictícias. O que se leva da terra é só o que se é e que se constrói de fato. Ninguém chegará num espaço ou forma de vida espiritual digna de forma fácil, como é a dos que promovem a corrupção. Essa sendo cruel, onde se atiraram os que achincalharam a pátria dos novos mandatos do Cristo, e ainda zombam de todos os que estão se remoendo de desesperanças, sem rumo e sem fé. A esses puros de coração, que têm suas formas distintas de ser, que têm fé em suas distintas formas de falarem com Deus, aos que são ateus, mas justos, honestos e perseverantes na honestidade, e aos que não falam a língua religiosa, mas são luminares pilastras do país. Nos seus múltiplos âmbitos, pessoas cuja ética admirável, responsável e exemplar condução de vida própria, como agente de transformação sociopolíticas no país, lutam pelo Brasil. Devo tentar acender em seu interior a chama da esperança, naqueles que também trabalham aqui, numa outra dimensão de vida, em nome da justiça e dos planos divinos para a Terra, em especial para nós e vós no Brasil. Estamos juntos, tudo terá jeito, pois há estratégias traçadas por aqui. O plano espiritual. Faz parte da história a malandragem do livre-arbítrio consagrada, mas dentro de um painel de expectativas divinas. Quanto ao que é disposto ao ser humano, levará a uma nova consciência pelo aprendizado que traz em seu bojo a toda a população e representantes no país. Fiquei feliz por poder deixar ao Brasil as minhas impressões sobre o passageiro caos atual e sobre o que vivo e faço aqui onde estou. Lindo espaço de moradia com excelsos ex-dirigentes da nação. Na própria cidade astral, onde se reúnem em imenso salão parlamentar os verdadeiros guardiões dessa exuberante nação, políticos comprometidos com o bem-estar, a ordem e o progresso da pátria do Cruzeiro. Estando nós aqui, de onde projetamos nossas ideias, a médium, sendo orientado por Anjo Ismael, tutor espiritual do Brasil, concluímos dizendo que todos os brasileiros passam por uma encruzilhada dentro do labirinto de permissões divinas, mas que a maioria optará pela luta sincera em favor do bem geral, de uma forma ou de outra, mesmo que não totalmente satisfeitos com medidas provisórias, coerentes de certa forma com o que é possível, no momento que lembrem-se de que poderão ser fecundas. Sejam legítimos os passos do atual presidente da terra de Santa Cruz. Isso esperamos, que toda a trilha a ser palmilhada pelo novo governante do país, seja esse ou aquele que ainda surja no panteão de possibilidades que se desdobram em novas decisões, a cada dia seja palmilhada com retidão e de forma visionária, honesta e frutuosa. Que sejam os brasileiros envolvidos em clima de certeza de que não estão sozinhos e que os mais violentos poderão ser contidos pelos trabalhadores da área de policiamento espiritual, mas que algo de mais preocupante pode lhe advir, se não forem cautelosos também quanto aos que incitam pessoas radicais a se imporem ante o restante da população. Abraço afetuosamente a irmã que me acolheu e dedico-lhe flores róseas daqui dos jardins, de onde as pude colher.
Aos amados familiares, parentes, amigos de jornadas nas leiras políticas e aos meus queridos servidores de tantas instâncias por onde pude transitar e agir. Lealmente, conforme ditava a minha consciência, manifesto a minha gratidão por ter estado com todos vocês, mesmo que por tão pouco tempo, mas o perfume das almas sinceras que, graças a Deus, vem de maioria de todos, que conheci nos grandes e sérios momentos de minha vida, ainda sinto, e dele me nutro espiritualmente, assim como ao ouvir as suas preces e deferências em datas especiais. Muito obrigado por isso. Brasil, que te quero bem, conte comigo. Com cordiais saudações a todos que me leram. Eduardo Campos. Lembrando que essa é uma suposta carta psicografada do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que nos deixou em 2014. Essa suposta carta foi retirada do site www.spiritbook.com.br. Se você gostou do canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos e não deixe de ficar conectado aqui no canal.